Querido, esteja atento ao que Deus deseja falar contigo nesta noite. Esteja atento, porque nós sabemos que Deus está falando aos quatro cantos deste mundo. E a palavra, querido, nós cremos que é para nós, amém? Para quem está ouvindo, então não perca este momento especial na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amada igreja, eu vos convido agora, abra a tua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme relato de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Lucas 16, 19. Essa é uma passagem já bem conhecida, que nós iremos meditar nesta noite. Aleluia. Aqui fala do rico avarento e do pobre mendigo Lázaro. Amém? Esse relato, querido, é uma parábola contada por Jesus, que é relatada somente em Lucas. Os outros evangelhos não relatam esse momento. Então preste atenção. O próprio Jesus falando. Diz, verso 19, Lucas 16, 19 diz: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, feridas, à porta daquele homem rico. E desejava este mendigo alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eu lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Querido, aqui Jesus está contando uma parábola, mas que retrata uma realidade. Amém? Esteja atento, querido, que Jesus está falando.
Isso serve para cada um de nós aprendermos da realidade, da verdade. Amém? Havia entre os judeus, na cultura judaica, um entendimento de que a pessoa que tinha bens, que vivia uma vida com abundância, com riqueza, com saúde, que tinha tudo arrumadinho, com bastante saúde, este é que tinha intimidade com Deus, e que Deus estava abençoando esta vida, e que essa pessoa já estava garantido a salvação. Este era o entendimento. E no oposto, quem não tinha nada, quem era pobre, quem passava por dificuldades, quem tinha enfermidades, este, aos olhos da cultura judaica daquele tempo, esse não era abençoado. Amém, queridos? Atribuíam as dificuldades, as enfermidades, a pobreza, a pecados, a rejeição de Deus. E Jesus, sabendo disso, vai mostrar a realidade. De fato, como é que Deus trata no seu plano. E nós precisamos entender, de fato, querido, qual é a verdade. Amém? Aí Jesus, nesse momento, conta uma história, uma parábola, uma história, onde envolve dois homens. Primeiro, um homem rico. Não simplesmente rico, mas riquíssimo. Por que riquíssimo? Porque as vestes dele de púrpura, essas vestes só quem se vestia essas púrpura e linho finíssimo, quem era rei, quem era muito rico. Então esse homem, Jesus está dizendo que era um homem muito rico, e que ele fazia festa todos os dias. Todos os dias tinha festa na casa deste homem, demonstrando o quê? Abundância, demonstrando o que? Alegria, demonstrando o quê? Ser abençoado. Esse homem era um homem rico. Contudo, não se sabe o nome desse homem. E aí Jesus também menciona um outro homem, um homem pobre, mendigo, que vivia à porta daquele homem rico, a mendigar, esperando se alimentar do resto que sobrava das grandes festas que ali acontecia todos os dias. E o nome desse homem era Lázaro. Amém? Lázaro. Não tinha nada. Vivia do que conseguia das pessoas, de doações ou da misericórdia de pessoas. Então, aos olhos das pessoas ali, seguindo a cultura, esse homem, ele não era abençoado por Deus. Ele era rejeitado. Por isso que ele vivia nessa condição. Amém, queridos? E diz a palavra do Senhor no verso 16. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias, e regaladas de festas, e esplendidamente, ou seja, usufruindo das coisas do mundo todos os dias, ou seja, curtindo a vida, vivendo. Por quê, querido? E podemos trazer para os dias de hoje. Isso é uma parábola, querido, que serviu para aquele momento e que serve para hoje e servirá para sempre. Um homem riquíssimo, que tinha bastante recursos financeiros, certamente bens, e que aproveitava diante dos olhos do mundo a vida, vivia curtindo a vida e diante dos olhos de muitos sendo abençoado por Deus. Amém? E Jesus fala no verso 20,
Verso 20 diz: havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que tinha o corpo cheio de feridas, cheio de enfermidade, e esse ficava à porta daquele homem rico. Querido, há um contraste de um homem rico, aparentemente muito abençoado, e um homem pobre, e além de pobre, querido, com o corpo cheio de feridas. E aparentemente, aos olhos do mundo e de muitos, duas pessoas nessas condições, as pessoas ao olharem primeiramente para aquele que tem tudo, tem recursos financeiros, bens, pessoas chegam à conclusão ou tiram suas conclusões achando que essa pessoa é abençoada. E do outro lado, aquele que não tem muitos recursos e até tem enfermidade no seu corpo, acha que não é abençoado e que é esquecido por Deus. Querido, esse entendimento para muitos vem daquela época até os dias de hoje. E nós vamos ver o que acontece no desenvolver dessa parábola, qual é a realidade que Jesus está trazendo às claras nessa noite, para que nós saibamos de fato, querido, o que deve ter valor, o que deve ser precioso para nós. Amém? Então diz no verso 21, o mendigo desejava alimentar-se com o restante, com as migalhas que caíam da mesa do rico. Querido, esse homem, ele certamente não tinha a liberdade de entrar na propriedade desse homem rico. Mas é provável que era tanta comida, tanto alimento, que ali todo dia era descartado o alimento, todo dia descartado. E aquele mendigo ali, ele ficava desejando, esperando as sobras para que ele se alimentasse do restante que sobrava. Amém? E diz mais, além disso, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aleluia. Essa referência, querida, aos cães, quer dizer, querido, que esse homem já era moribundo, que ele já estava prestes a morrer, que a situação dele já era delicada. Amém? Então, aparentemente, nós tínhamos duas situações, dois homens. Um, cheio de vida, riquíssimo, curtindo a vida, aproveitando a vida, em paz, sem necessidade nenhuma. E outro, sem nada. Todo dia dependendo da misericórdia de alguém. E além disso, padecendo com a enfermidade que destruía o seu corpo, quase à morte. Verso 22 diz a palavra do Senhor. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Querido, esse homem, ele não foi sepultado, assim como Enoque, como o corpo de Moisés, ele foi levado pelos anjos. Amém? Ele foi levado pelos anjos. E diz, e morreu também o rico, e esse foi sepultado. O mendigo certamente não tinha onde ser sepultado. O rico tinha, e ele foi sepultado. Queridos, se nós pararmos e analisarmos a situação, nós podemos até pensar, poxa, mas foi triste a vida desse mendigo. Muito triste. Uma vida de sofrimento, de miséria, de necessidade, de humilhação. E no entanto, nós olhamos para um homem rico,
que sempre teve tudo o que queria e curtiu a vida. Querido, nós temos que lembrar que a nossa estadia nesse mundo, ela é passageira. E é isso que Jesus está ensinando. Estava e está ensinando nessa noite. A nossa estadia nesse mundo, ela é muito pouca. A Bíblia fala em 120 anos. Mas no dia de hoje sabemos que 100, tá bom. Mas é pouco, querido, diante da eternidade. Muito pouco diante da eternidade. E que Jesus veio anunciar, queridos, não só bênçãos passageiras para este mundo, mas Ele veio anunciar algo bem maior, bem além do que os nossos olhos conseguem enxergar e do que nós conseguimos entender. Jesus veio falar de uma vida eterna. Amém? Juntinho do Pai, em paz. No local, querido, onde não haverá mais enfermidade, não haverá mais nenhuma necessidade, não haverá mais morte, queridos. Amém? Quem quer estar numa situação dessa? Amém, querido? Esta é a promessa de Jesus para cada um daquele que crê. Então, querido, nós não devemos nos iludir com o que o mundo oferece, com o que as pessoas dizem. Curtir a vida é aproveitar, é ter momentos de alegria, é ter bens. Isso é curtir a vida. Mas eu quero te dizer, querido, que tem muitas pessoas que têm muitos bens, recursos financeiros, mas não têm a Deus. E eu lhe digo, querido, que essa vida, de fato, ela não tem nada. Ela é pobre e miserável. Porque sem Deus, nada nós temos, querido. Nada. Porque, de fato, o que a pessoa acha que é dela, que ela tem a posse enquanto ela está aqui, quando ela partir, ela de fato vai entender que nunca foi dela. Nunca. É meu carro, é minha casa, é meu apartamento, é meu. Querido, nós devemos ter sabedoria, e tudo que nós temos, nós devemos consagrar a Deus, reconhecer que é dele, que veio dele. Amém, queridos? Ele é que nos dá o privilégio de termos as coisas que temos aqui. E do outro lado, querido, quando olhamos para esse homem mendigo, necessitado. Esse homem, querido, ele estava passando necessidade. Todo dia ele precisava colher o alimento. Mas, no entanto, querido, que dá para entender que esse homem era abençoado. Nós temos que entender, querido, que Deus, Ele está no controle de tudo, amém? Os olhos de Deus veem tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada. Deus sabe da tua vida. Deus sabe da tua luta. Deus sabe dos teus problemas. Deus sabe. Deus sabe. Eu creio que todos os dias Deus diz para aquele que tem enfrentado luta, dificuldade: meu filho, minha filha, te levanta mais um dia. Permanece mais um dia. Vá à frente mais um dia. Não desista. Eu estou contigo. Continua. Nós temos que lembrar, queridos, que Jesus, Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu irei preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai tem muitos
lugares, amém, queridos? E vou preparar um lugar. Quando eu preparar, eu voltarei e tomarei e o levarei junto comigo, para que aonde estiver, vós também esteja. Esta é a promessa de Deus para cada um daquele que crê. Amém? Aquele que crê. Certamente, querido, sempre digo, só sabe o peso, a luta quem passa, a dificuldade quem passa. Mas o crente, que é aquele que acredita em Jesus, ele deve viver não pelo que ele sente, pelas circunstâncias, mas pela palavra, pelas promessas de Deus. E a promessa de vitória, onde diz a palavra que nós somos mais do que vencedores. Podemos enfrentar lutas, mas devemos nos manter firmes, porque nós vamos vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo nós vamos vencer. Às vezes, querido, pela necessidade, nós colocamos, pedir diante de Jesus, e devemos fazer isso. Devemos colocar os nossos pedidos, nossa necessidade diante de Jesus. Sempre. Porque a quem vamos recorrer? Em quem nós devemos esperar? Nele. É nele que nós devemos esperar. É dele que nós devemos esperar. Deus pode tudo, querido. Eu creio, querido, que nesses dias Deus está realizando milagres, sinais, prodígios, para aquele que crê. Amém? O nosso Deus, Ele é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Mas por que Deus faz milagre? Porque Ele tem propósito. Se tu estás passando por dificuldade, por luta, principalmente na área de saúde, coloca diante de Deus, pedindo: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, me dá saúde, me dá força, restaura a minha saúde, porque eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, mas não de forma superficial. Eu quero ter uma vida totalmente restaurada e transformada pelo Teu poder, Senhor. Querido, isso é um compromisso para com Deus. E eu creio que Ele vai te curar. Se for algo sincero do teu coração, Deus vai te curar. Deus vai agir. Porque Deus tem propósito para a tua vida. Deus tem propósito. E por isso, muitas vezes Ele permite que nós passemos por situações. Por quê? Porque não decidimos de fato segui-lo, servi-lo. É como se Ele desse um puxão de orelha. Eu quero te usar. Eu quero que você seja o meu testemunho, a minha testemunha. Eu quero que você leve a minha palavra, pregue a minha palavra, anuncie a minha palavra. Querido, quando Deus chama, nós não devemos nos omitir, nos excusar. Nós devemos nos colocar: Senhor, eis-me aqui. Porque Deus conhece a tua vida, Deus sabe das tuas limitações. Mas nós não vamos na nossa força, amém, queridos? Mas é na força do Senhor. É na força dEle, queridos. Deus é bom. Entenda isso no teu coração. Deus é bom. Querido, nós lembramos da vida de Jó. Um homem riquíssimo, que tinha riquezas, família, abençoado. Diante dos olhos da sociedade, um homem abençoado. Deus permitiu, Satanás veio, tocou na vida dele, primeiramente tirou seus bens, tirou seus filhos, tirou sua saúde, ficou cheio de feridas,
aos olhos da sociedade, ele deixou de ser um homem abençoado e passou a ser um homem pecador, que estava sendo amaldiçoado. Mas, no entanto, aquele homem se manteve fiel. Amém? Porque ele conhecia a Deus. Conhecia até então de ouvir falar. Aleluia. E nesse momento, onde Deus permite que ele passe por tudo isso, aí ele tem uma experiência maior com Deus. Aleluia. Antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Aleluia. Glória a Deus. Até então, antes, ele era um homem abençoado e ouvia falar de Deus. Ele era fiel, conforme a lei, tinha o seu dízimo, dava o dízimo por ele, até pelos filhos, seguia fielmente, e era um homem abençoado. Eu creio, querido, que você é abençoado e abençoada, amém? Diga assim: eu sou abençoado. Todos nós somos abençoados por Deus. Deus tem abençoado as nossas vidas. Deus tem, querido, em todo tempo provido as nossas necessidades. Mas eu quero te dizer nessa noite, se Deus permite que nós passemos por algo, é porque Ele quer nos ensinar algo maior. Ele está querendo algo a mais de nós. Então abre o teu entendimento, se coloca nas mãos do Senhor, e Ele vai te usar em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Voltemos aqui, querido, nós vemos que esses dois homens finalizou a sua missão, as suas missões aqui na terra. O mendigo morreu e foi recolhido pelos anjos, diretamente para o seio de Abraão. Conforme a lei, o entendimento também na cultura, é que cada um dos judeus seria recolhido para os braços de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado. Amém? Mas agora, querido, fala-se de uma realidade que as pessoas não gostam de falar. Vive as suas vidas todos os dias pensando que são eternos. E que procuram tirar dos seus pensamentos essa realidade da vida de cada pessoa. Que um dia nós iremos partir dessa vida. Mas o importante é para onde nós iremos. Amém? Para onde nós iremos. E aqui diz, e no Hades, outras versões diz, e no inferno, para ser mais direto, mais compreensível. Coloca outra versão, pastor, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Veja o que diz. No inferno, o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro, aquele que era mendigo, no seio de Abraão. Aleluia. Então, o rico, aquele que se achava que era rico, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama.
Amém, queridos? Este homem rico nem via a Lázaro, desprezava aquele homem que vivia na sua porta a mendigar, nem dava nenhuma atenção. Querido, nós temos que ter um coração humilde, amém? Cada pessoa, quem criou foi Deus, independente da condição dela, se é rica, se é pobre, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é homem, se é mulher, se tem uma boa cultura, uma boa formação ou não, todos, queridos, devemos ser iguais, amém? Por quê? Porque aquele que crer em Deus, de fato e de verdade, ele passa a ser considerado filho de Deus. E todos os filhos de Deus são o quê? Irmãos. Mas, no entanto, havia um desprezo por parte do rico em relação a Lázaro. E agora, dentro de uma realidade, o mendigo morreu e foi para o mendigo morreu e foi para o céu. Estava nos braços de Abraão. O rico foi sepultado e foi para o inferno. Estava atormentado, sendo queimado na chama. Atormentado. E pede ao pai Abraão que tenha misericórdia dele, que permita que pelo menos Lázaro molhe a pontinha do dedo na água e que vá até ele para que possa refrescar um pouco, amenizar ainda que um pouco o seu sofrimento. Amém, queridos? Aleluia. Querido, a recompensa de fato para nós não está neste mundo, está no vindouro. Deus é bom, é maravilhoso. E eu creio, querido, que milagres Ele vai fazer na tua vida. Mais uma vez, com propósito. Para que você seja usado, seja usada por Deus. Querido, tem muitas vidas precisando ouvir a palavra de Deus. E quem vai pregar para as pessoas? Quem? Diga assim, eu quero ouvir com fé. Nós, querido. Porque se não houver quem pregue, como é que essas pessoas irão ouvir? Falar de Jesus, falar do amor de Jesus, falar que Jesus morreu por cada um de nós, para que nós tenhamos vida. Aleluia. Queridos, muitas pessoas estão em palacetes, que tem tudo, mas não tem a Deus. Outros estão no deserto, não tem nada. Pelo contrário, tem luta e dificuldade todos os dias. Mas tem Deus. Amém? No deserto tem Deus. Onde você quer estar? Amém? Não se iluda, querido, com este mundo que é passageiro. Não se iluda com as riquezas desse mundo, com os bens desse mundo, com o que o mundo oferece. Nós temos, querido, que ter compromisso com Deus. Ainda que a luta seja grande, ainda que a provação em muitos momentos, achemos que não vamos suportar, que não vamos conseguir. Mas não vamos abrir mão, querido, daquilo que verdadeiramente é precioso. Não vamos trocar, querido, aquilo que Deus nos deu por um prato de lentilhas, por coisas tão momentâneas, por prazeres momentâneos, por alegrias passageiras, queridos, por encantos que o mundo mostra. Mas esses encantos, queridos, vão passar. Não troque, querido, porque Deus te ama. Deus te criou, Deus nos criou para Ele. Amém? Deus nos criou para Ele. E apesar das lutas, das dificuldades,
Lembre-se, Ele está conosco. Ele está conosco. Você não está só. Deus nunca irá te desamparar. Mesmo nos teus momentos de provações. Só você e Deus, lembre-se que estou falando nessa noite. Jesus sempre estará contigo. Sempre, 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 sempre. Nas tuas maiores lutas, nas tuas maiores angústias, nos teus momentos maiores de provações, Jesus sempre estará contigo. Te incentivando, permaneça, não desista, continue, continue, continue. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, querido. Amém? Aleluia. Então, querido, esse rico pediu que Abraão tivesse misericórdia dele e permitisse que Lázaro molhasse pelo menos a pontinha do dedo e fosse lá para que ele refrescasse a sua língua. Porém, verso 25 diz a palavra do Senhor: disse, porém, Abraão, filho, falando para o rico, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. Verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo, a separação entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Amém? Queridos, se temos que fazer alguma coisa enquanto estamos neste mundo, o que nós fazemos aqui, as nossas decisões, as nossas atitudes, o nosso falar, querido, vai definir para onde nós iremos, como será o nosso futuro. Amém? Porque depois que nós partirmos, aí acabou, já é tarde. E é isso que Jesus estava mostrando aqui, está mostrando para nós nessa noite, lembrando para nós desta realidade, que nós temos que fazer aquilo que Deus propôs para nós, enquanto nós estamos aqui. Querido, e fazer a vontade de Deus, nós por nós mesmos, nós não conseguimos, somente através da ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Que está nesse mundo como nosso ajudador, tem essa missão de nos ajudar todos os dias, para que nós consigamos agradar a Deus, andar conforme a vontade de Deus. Aleluia. E aqui diz, Abraão falando, respondendo para aquele homem, que era rico, que na condição que eles estavam, um estava no céu, no seio de Abraão, que era Lázaro, e o outro já estava perdido, já estava condenado, sendo queimado, sendo atormentado. E Abraão diz que ali há um abismo, há uma separação, há um canal, de tal forma que quem estava do lado de Abraão não podia passar para o lado do rico, e nem quem estava do lado do rico podia passar para o lado de cá. Ou seja, já havia uma definição. Querido, a palavra de Deus, ela é bem clara. Não é que Deus vá condenar. Na realidade, querido, os nossos atos já definem o que acontecerá. Amém? A desobediência, o pecado, já tem o seu preço, até o seu pagamento, que é o que? A morte. É a morte, querido. Hoje em dia as pessoas não querem falar de morte, de pecado. Querido, se não houver o arrependimento, se não houver o conserto, e digo, lembre-se, queridos irmãos, em tudo, a nossa vida por completo. Podemos pegar um exemplo, por exemplo, uma pessoa com uma roupa.
As nossas vestes que tem que ser alvas. Amém? Alvas. O pecado representa a sujeira. Imagine uma roupa branca com pecado toda suja. Para entrar diante do Senhor, temos que estar com as roupas, com as vestes brancas, limpas, totalmente alvas. Não adianta, querido, ter uma parte, a maior parte dessas vestes branca e alguns pontinhos, sujeiras. Mas Deus é bom, Deus é rico em amor e misericórdia, e já entregou a Jesus por cada um de nós, queridos. Mas cabe a nós reconhecer o pecado, reconhecer, querido, que nós somos pecadores, e entre eles o maior de todos, como disse Paulo, e que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, todos os dias, para que nós possamos vencer. E só assim, nós venhamos a ter as vestes alvas, limpas, para entrar na presença do Senhor. Amém? A Bíblia fala sobre um banquete. E ali tinha os convidados. E de repente, o Senhor olha, e no meio vê um que não estava com as roupas adequadas. Um intruso. Chamou os servos, aquele ali que não está com a roupa adequada, tira, não participa, não faz parte dos que de fato têm a autorização para estar junto de mim. Amém, queridos? É simples, não há complicação. Deus é bom, Deus é misericordioso, e Ele está tendo misericórdia todos os dias. Mas, enquanto aqui nós estamos, porque nós temos que lembrar, querido, que o mais importante não é como nós começamos, mas é como nós iremos finalizar ou terminar. E esse finalizar, que nós devemos estar em completa aliança com o Senhor. Aleluia. A conversão, querida, ela é um processo, mas nós temos que ir crescendo. Amém? Não devemos voltar. A cada dia nós devemos ir crescendo, conhecimento do Senhor, santificação, na medida em que nós vamos nos aproximando mais de Deus, desenvolvendo intimidade com Ele, pedindo a ajuda dEle, e matando e sepultando o velho homem, as velhas práticas. Para quê? Para que sejamos totalmente restaurados, transformados pelo poder de Deus. Estejamos aptos, aleluia, a herdarmos a salvação, a vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Continuando a palavra de Deus. Verso 27 diz: então replicou: Pai, eu te imploro que mande a Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Esse homem, que antes era rico, que agora estava em tormentos, que estava vendo agora a realidade, e tendo já a certeza que ele não poderia fazer mais nada por ele mesmo, estava rogando a Abraão que permitisse que Lázaro ressuscitasse, voltasse à vida, porque agora ele estava preocupado com os seus irmãos. Porque ele diz que ele tinha 5 irmãos, e que Lázaro fosse falar para os seus irmãos qual era a realidade,
para que aqueles irmãos não fossem para onde eles estavam, naquela vida de tormento. Verso 29 diz a palavra do Senhor. Respondeu Abraão: eles, os seus irmãos, os seus 5 irmãos, têm Moisés e os profetas, têm a palavra de Deus, têm as pregações, as ministrações, tem as igrejas, tem os cultos, tem tudo. A palavra está sendo falada para os 4 cantos. É isso que Abraão respondeu para ele. Aí no verso 30 diz a palavra do Senhor: mas aquele homem insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, eles irão se arrepender. No que Abraão trouxe a realidade para ele, no 31 diz: Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, e a minha palavra, e a palavra de Deus, as pregações, as ministrações, as insistências que Deus tem falado, tem enviado o mensageiro, tem falado de várias formas, se eles não ouvem, tampouco se deixarão se convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, queridos? Querido, essa palavra é para cada um de nós. Nós devemos meditar e lembrar dessa palavra todos os dias, queridos. Para lembrar, querido, para onde é que nós queremos ir. As nossas atitudes, decisões definirão para onde nós iremos. Lutas temos hoje. Queremos resposta para hoje. Sim. Mas eu te digo algo, querido. Se nós consagramos as nossas vidas a Deus, se nós colocamos a Ele em primeiro lugar, se o buscamos em primeiro lugar, a palavra de Deus diz todas as coisas, a necessidade, que Ele sabe que nós temos, Ele irá nos atender, Ele irá nos suprir. Amém, querido? O foco, querido, primeiramente, é a salvação. Aleluia. E como é que nós iremos nos agarrar e não perder? Nos agarrando a Deus. Reconhecemos que nós precisamos dEle hoje, agora, neste momento. Confiando nele e continuando firme até o fim. Abrindo mão de coisas que têm nos afastado dEle, queridos. Queridos, temos que ser sinceros para com Deus. Temos que deixar de dar desculpas. Deus sabe tudo de nossa vida. Sabe, querido. E nós precisamos nos consagrar a Deus. Buscar mais e mais a Ele. E eu creio que com certeza Ele virá sobre ti. Suprirá as tuas necessidades. Se houver necessidade de cura, Ele irá te curar. Ele irá abençoar a tua vida. Ele fechará a porta, abrirá portas. Cuidará, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós, porque Ele é bom. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça agora. Pai amado, Pai santo, te agradecemos pela tua santa palavra, Pai. E o que queremos, ó Pai, te servir. O que queremos, Senhor, é estar firme contigo. Ó Deus amado. Nós não queremos ser enganados pelos atrativos do mundo, pelo que as pessoas dizem, pensam, Senhor. Mas nós queremos fazer a tua vontade, andar conforme o teu querer. Senhor, nos dá força, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá luz. Oh, Pai, que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos força, disposição, para fazer tudo quanto seja a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai santo, nós queremos ser instrumento nas tuas mãos. Nós queremos ser usados por ti. Por isso nós te pedimos, Pai, nos usa, Senhor. Nos usa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai santo, eu coloco a tua igreja diante de ti.
Eu coloco cada vida que aqui está diante de Ti. Vem com a Tua unção, Pai. Vem com a Tua graça sobre cada vida, Pai. Oh, Pai, vem, toca, Pai, mas toca de uma forma diferente nesta noite. Com um toque de cura. Um toque, ó Pai, de uma unção nova, um óleo fresco, Senhor. Que venha superabundar. Oh, Pai, que venha transbordar nessa vida em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que cada um, ó Pai, seja renovado com a Tua presença neste momento. Toque, Espírito Santo, nesta vida. E que essa vida venha ser um testemunho aonde quer que ela ande, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus.